É isso aí, graças a Deus, voltamos aqui no segundo horário da programação Valor de uma Alma, né? E já estamos aqui com a presença ilustre, né? Fico muito feliz por estar aqui o nosso missionário americano, David, e o nosso irmão muito querido, que nós conhecemos ali no culto ao ar livre, no sábado, presbítero Ed. Presbítero Ed, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Marcelo. Paz do Senhor. Paz do Senhor. E fica à vontade, tá? Para falar aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Quero dizer que, nem eu falei, né? Que ele está aqui num trabalho aí missionário, fazendo um trabalho muito lindo aí no nosso Brasil. E estou feliz por ter você aqui no nosso estúdio, na nossa programação Valor de uma Alma. You can feel free. It's an honor to us receive you here in our radio station program, all right? And it's going to be blessing for us receiving you at the time on the street, then we're preaching, the couple minutes there. This is going to be blessing. And I'll see you again and here on Phone TV, the radio station. God bless you. Amen, and thank you for having me here. Graças a Deus. E também já quero também aí, né, tá o nosso missionário, ele depois vai estar passando o contato dele, e eu tenho certeza que, né, se você quiser convidá-lo para que ele possa estar aí ministrando na sua igreja, no seu congresso, na sua festividade, vai ser uma bênção, ok? Então, fica à vontade para... So this is the moment, next this, you're gonna give your contact phone number to tell about your ministry and receive invitings, all right? Because all over Brazil, by the web TV, by the web radio, is gonna see you right now, and all over this area, listen to you, okay? This is your moment. You can tell about your ministry, about your life, how God's bring you to Brazil, everything. Go ahead. Okay. You don't need to tell about the contact now. Okay. You tell about your ministry. My trip to Brazil has a very long story to it. Minha viagem ao Brasil tem uma longa história. It started out when I was injured a long time ago. Começa muito lá atrás, quando eu passei por um acidente na minha vida. And I was condemned to a life on crutches. E eu estava condenado a usar muletas. And they kept giving me pain medications. E os doutores me deram muita medicação para que eu pudesse sobreviver sem dor. And surgery after surgery, I got worse and worse. E eu passei por muitas cirurgias também. And one day they said I would spend the rest of my life in a wheelchair. E nessas cirurgias eu só não melhorava, eu piorava a cada dia. E os médicos falavam para mim que não muito longe, o futuro eu viveria numa cadeira de rodas. And I'd become addicted to the pain medications. E eles sempre me davam mais medicação para as dores. And my body was starting to shut down. E até que o meu corpo se parasse de funcionar. Que história linda, né? They let me know that they would keep me comfortable. Eles falaram para mim que iam me manter confortável durante o tempo de vida que eu tinha. While the rest of my organs shut down. Até que todos os meus órgãos, o resto dos meus órgãos parasse de funcionar. And I died. Então aí eu morreria. I was so alone at that point and so lost. Eu fiquei assim muito perdido com isso que aconteceu na minha vida e me senti um homem sozinho. I had grown up most of my life in a very religious church. Eu cresci toda a minha vida em uma igreja muito religiosa. With many religious rules and regulations. Com várias regras religiosas. And I had ran from God as far as I possibly could. E isso me deixava mais longe de Deus ainda. I'd ignored all the dreams and visions of speaking to large amounts of people. Eu ignorava tudo que as pessoas diziam a respeito de Deus, os sonhos, as esperanças. Isso me deixava afastado. But in this moment of hopelessness,
Mas nesse momento de falta de esperança, God reminded me of a scripture Deus me lembrou de uma escritura sagrada that I learned as a child. e que eu tinha aprendido quando eu era criança. That if I'd call upon the pastors of the church, Era um texto que dizia para eu pedir, nós temos que pedir oração aos pastores and they would anoint me with oil and pray the prayer of faith, e que eles orariam por nós com o óleo da unção e com fé. that I would be healed. E então eu seria curado. Those words came to me, Essas palavras vieram para mim and I remembered the God that had been calling out to me for so long. e eu entendi que Deus estava me chamando naquele momento de tantos anos que eu estava afastado. My body had shut down so much I didn't have long left on this earth. O meu corpo já estava em processo os órgãos já estavam em processo de parar o funcionamento e eu não tinha muito tempo de vida. So I went to church that Sunday and I said, Pastor, I want prayer. This is what the Word of God says. Então eu fui na igreja. Eu fui na igreja neste dia e falei ao pastor, pastor, eu quero oração. Eu preciso que o senhor ore por mim hoje. God healed me that day. Nesse dia Deus me curou. Glória a I Deus. picked up my crutches and I threw them down. Então nesse dia, após a oração, aquelas muletas que eu usava, eu levantei e eu joguei fora. And I walked away. E comecei a caminhar. And all my addictions was removed. E todas as medicações, todas as receitas foram removidas. And my organs were all healed. E todos os meus órgãos foram totalmente curados. And that day I knew the God that I served. Então nesse dia eu conheci o Deus que eu sirvo. And He called me son that day. Ele me chamou de filho nesse dia. But I was a dead man. Mas eu era um homem morto. And if I was going to live life, Se eu tivesse que viver a vida it would not be for me any longer. e não fosse mais para mim vivê-la, It would be fully for my God. eu quero que ela seja totalmente vivida por meu Deus. I would go anywhere and any place He tells me to go. Eu quero ir em todos os lugares, em todos os ambientes e regiões onde Ele me disser para mim. Because He gave me life. Porque Ele me deu vida naquele dia. My whole life was His. Toda a minha vida é dele. Shortly after that, Logo não muito longe disso, I began ministering at a place called Teen Challenge. eu comecei a pregar em um local que se chamava Time de Vencedores. Many people have heard of David Wilkinson. Muitas pessoas estiveram nesse lugar que é por onde tinha passado David Wilkerson And it was part of his ministry. e fazia parte do ministério dele. And so I began serving and I started seeing miracles, signs and wonders. Ali eu comecei a servir a Deus e eu comecei a ver os milagres que Deus operava. Ministering to drug addicts and Eu alcoholics. ministrava para pessoas drogadas, para pessoas alcoólicas. And God put a passion in my heart for the poor, the lost, the imprisoned. Deus colocou uma paixão toda especial por pessoas que estão perdidas nas prisões, estão lá presos. And during this, God placed a fire within me. E isso foi, Deus moveu no meu coração um fogo espiritual. That I had to preach the gospel no matter what. Eu entendo que eu preciso pregar o evangelho e não importa como. And then I started feeling the nations burn within inside of me. Foi quando eu recebi um chamado de Deus, um fogo no meu coração a respeito das nações. I had no money, but I knew I had to go. Eu não tinha dinheiro para ir, mas eu sabia que eu tinha que ir. And I started searching out for Africa. E eu comecei a procurar como eu podia ir para a África. But God sent a missionary, Deus enviou um missionário and he had been to Brazil. do Brasil. And God opened up all the doors here in Brazil for me to come. E com isso Deus abriu uma porta para que eu viesse aqui. And I knew it was God. Eu sei que é Deus. In my first trip to here to Brazil, Na minha primeira viagem ao Brasil, I saw things that I had in dreams and visions as a child. eu vi muitas coisas, eu vi sonhos. And God put a great love for me and the people of Brazil. Deus colocou em meu coração um amor muito especial pelas pessoas do Brasil. And I had to keep coming back here. Eu tenho sempre que estar mantendo o meu retorno aqui. But then God started speaking to me Aí Deus começou a falar comigo that I have to start reaching the poor people que there. eu precisava começar a pregar
pessoas, as vidas pobres aqui nesta cidade. I have to start reaching the drug addicts here Eu comecei a trabalhar com os drogados aqui. and the widows Sério? E, I'm sorry? and the widows, orphans, any. Todas as pessoas carentes e necessitadas. And I began seeing it lines up with what God said in His spoken E eu word. comecei a ver, Deus começou a me mostrar, Ele falava comigo. And I had a chance to go to Africa. Eu tive uma oportunidade de ir à África. And I went into some very, very poor places. Eu cheguei numa região muito, muito, muito pobre. Places whereabouts the buildings were made out of dirt, sticks, and cow poop. Pessoas que fazem suas casas com madeira, com barro, com lama. And there was no light. E não tem luz dentro das casas. I learned how some very, very poor people Eu lived. aprendi com essas pessoas tão pobres. But it prepared me for the ministry that I am doing here now. E foi uma preparação que Deus me deu para que eu pudesse atuar junto no ministério que Deus me deu. I learned to live with nothing and be happy serving God. Eu aprendi que com Deus, servindo a Deus, você tem que se manter alegre. I learned that if I had nothing to eat, I am blessed. E às vezes você também, eu aprendi também que às vezes você não tem nada para comer. As long as I was serving God. Esta foi um pouco do que eu já tenho vivido com Deus. And reaching souls for Jesus Christ. Mas nisso tudo nós alcançamos vidas para Jesus Cristo. That my life is good. E eu entendo que assim a minha vida é boa. I knew when I went to Mombasa Eu sabia quando eu, por exemplo, cheguei na cidade de Mombasa and I stood before people who wanted to kill me, e eu estive ali diante de pessoas que queriam me matar, that I could lay my life down physically for the e gospel. que era possível que naquele dia minha vida viesse, o meu corpo fisicamente viesse ao chão. There was great freedom in that. Mas houve um grande milagre ali. The things that I learned on this trip Aquilo que eu aprendi nessa viagem, has empowered me to live this last year. O poder que Deus tem para nos guiar nesses tempos. Because here in Brazil, Aqui no Brasil, I go places that most people would not want to go. eu vou em lugares que a maioria de vocês não querem ir. And I have no concern for my life. E eu não tenho preocupação com a minha vida. My only concern is reaching the lost. A minha única preocupação é alcançar esses perdidos. When we was ministering on the street, Quando nós estamos pregando nas ruas, there was no fear, não existe ali medo. only the fiery love of God for the lost people. Somente existe aqui o fogo de Deus por amor aos perdidos. And I have to reach the lost. E eu tenho que alcançar esses perdidos. And God is doing a great work here. Deus está fazendo coisas grandes aqui. People have forgot what the gospel is truly about. Existem pessoas que estão esquecendo de quem é a pessoa de Deus. And I am so blessed to be here today, Eu estou muito abençoado em estar aqui com você hoje. so that people could be reminded what the true gospel is about. Para que as pessoas possam lembrar-se de quem nós estamos falando, de quem é o Deus que nós estamos falando I hoje. have spoken very big churches and on very prestigious stages. Eu tenho falado em grandes igrejas, em altares muito ricos. But the time that we had there on the street Mas na hora que eu estou ali nas ruas, was more precious to me than any of the biggest é churches. muito prazeroso, é mais prazeroso para mim estar ali para alcançar essas pessoas. It was such a joy and an honor to stand and serve God Eu with you. sinto uma alegria muito grande, foi uma honra para mim estar com você ali aquele dia. But I want também. Ele também, he's feeling honored to be with you there. Amen. Thank you so Amém, much. muito obrigado. Just a second. Se o senhor quiser fazer alguma pergunta dentro do que ele já está dizendo, querido, fica à vontade aí, Não, para que o nosso ouvinte também possa entender, né? Não, exatamente. O testemunho dele está me enriquecendo muito. All right. I tell him if he's gonna make a question to you, don't explain. You just tell right now. But he said he's feeling the so grateful blessing about the ministry, the testimony you're doing now.
The last trip that God sent me here to Brazil, my 5th trip, Na última vez que Deus enviou-me aqui ao Brasil, foi a minha 5ª viagem. God had spoken to me that I am to kindle up the fire of God within people. Deus falou para mim que eu viria aqui para servi-lo e eu seria usado aqui para tocar as pessoas com o fogo de Deus. To stir up the gospel of salvation mixed with the fire of the Holy Spirit. Falar sobre o evangelho da salvação e também sobre este avivamento espiritual. And I believe everything within my heart, E eu acredito que tudo isso que Deus pôs em meu coração, God is going to send a great revival here, Deus está enviando um grande avivamento aqui, full of a fiery love and compassion for the lost. para que as pessoas sejam cheias de compaixão, para que eles entendam que nós temos que buscar os perdidos. That will no longer be worried about the big photo camera shots on the big stages. É algo que você não tem que ficar se preocupando com a foto do Facebook ou com os grandes púlpitos que existem por esse Brasil afora. But would serve their God on their face in prayer. Mas somente servir a Deus face a face e orar por essas pessoas. And that would be like you. Pessoas como você. That would go unnoticed and speaking the gospel to the people on the streets. Pessoas anônimas que saem para a rua para pregar o evangelho da salvação. This is the gospel of Jesus Christ. Este é o evangelho de Jesus. In Matthew 11, verse 4, Lá em Mateus, capítulo 11 e versículo 4, it said, Jesus answered and said to them, Go and report to John what you hear and see. The blind receive sight and the lame walk. The leopards are cleansed and the deaf hear. The dead are raised up and the poor have the gospel preached to them. And blessed is he that does not take offense at me. E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. E os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos e os pobres está sendo pregado, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus said we would do the same works as him. Jesus falou que nós faríamos os mesmos trabalhos, os mesmos milagres que ele operou. And even greater. E poderíamos fazer mais ainda. It says the gospel we preached to the poor. Então veja, o evangelho é pregado aos pobres. So I go where God sends me to go. Então eu vou aonde Deus me envia, me diz que eu tenho que ir. And God's hand led me to the southern part of São Paulo. E a mão de Deus, meu amigo, tem me levado por algumas partes de São Paulo. In a part of Parleiros. E uma delas é a cidade de Parelheiros. And I take a very dirty bus called Vila da Paz. Aonde eu tenho que pegar um duro ônibus e sujo até um bairro que se chama Vila da Paz. This place is not Africa. Esse lugar não é África, But parts of it, you don't really know much difference. mas tem uns lugares lá que você não vê diferença entre a África e Vila da Paz. Mas é o Brasil. Mas é Brasil. But it is a joy and an honor for me to live there. Mas de qualquer forma, é um prazer, é uma alegria para mim poder estar vivendo ali. I do not have a translator there. Ali eu não tenho pessoas que me interpretam. But God makes a way for me to minister to the people. Mas Deus está abrindo as portas, abrindo caminhos para que eu possa alcançar essas pessoas. It is a very violent area. É uma região de muita violência. In fact, there was even a shootout on the very property I live on. Até mesmo em frente à minha propriedade, a propriedade que ele está trabalhando para adquiri-la, houve lá uns disparos em uma pessoa. But because I want to serve God, Mas porque eu sirvo a Deus, and I know God that sent me there, eu sei que Deus me enviou ali. I sleep every night with peace. Eu durmo todas as noites ali em paz. They say, do not come home after 10 o'clock. Lá eles dizem, não, você não pode andar nas ruas depois das 10 horas da noite. But at 1:30, 2 o'clock in the morning, Mas tem dias que é 1h32 da manhã, I come walking down these dirt and dark roads. eu começo a andar nessas ruas de trevas. Because I know my God is with me, Mas eu sei que meu Deus está comigo. and I know my God is in me, Eu sei que meu Deus está em mim também. and I must preach the gospel E eu tenho que pregar o evangelho. and not worry about my life. E não se preocupar com a minha vida.
This is the gospel. Isso é o evangelho, That we lay our life down. que você deixa a sua vida nas mãos de Deus. If I told God no and tried to save my life, Se por acaso eu fizesse, não, Deus, eu vou tratar de cuidar da minha vida, then I would lose it. eu vou perder. But it's an honor Mas é uma honra to walk down these streets at night. entrar nessas ruas pelas noites. É muito prazeroso, né? It's enjoyable. É muito prazeroso, né? It's enjoyable to do this. Amen. You know what I'm talking about. Você entende o que eu estou falando, né? Entendo. Yeah, he is. Eu vivo também isso na pele, Yeah, né? he's lived this. Temos um projeto chamado Culto Móvel. Yeah, you have one project called a mobile service. O objetivo desse projeto é levar Jesus aos pobres necessitados. Yeah, you're doing the same thing, trying to reach the lost and the people's need. Yes. Esquecido e desprezado da sociedade. Yeah, people's nobody knows, nobody knows who's are. Que de misericórdia, de compaixão não entende nada, absolutamente nada. People's has no mercy, nothing. But it is a joy. Mas isto é a alegria. Aí eu vos apresento Jesus. Then Aí I show up and introduce Jesus to these people. Amen. e digo Mateus 11:28. Then I say Matthew 11:28. Oh, glória a Deus, irmão. É bênção de Deus, um presente de Deus para nós aqui. E fico muito feliz, irmão, pela sua presença, pela sua humildade, Muito obrigado, tamanho, humildade, né? Que parou ali no púlpito, ali ao ar livre, no púlpito móvel, né? E teve a humildade, né? Que muitos hoje que se dizem grandes não têm, né? Essa humildade de parar ali, trazer uma palavra edificadora, né? Muito lindo foi. Fico grato, vou ser grato o resto da minha vida a você. Yeah, I'm so grateful to you show up at the mobile service we're doing the last Sunday on the streets. You come to me, you ask to a moment to give you to the best opportunity to preaching to us, share part of the Bible to us, and this is so grateful for us. Thank you so much. I don't need any thanks. All the glory goes to God. Irmãos, eu não preciso nenhum tipo de agradecimento, toda a glória para o nosso Deus mesmo. But I've heard reports that people that watched on Facebook, Mas eu vi o que aconteceu quando as pessoas assistiram esse vídeo no Facebook. that many pastors are saying, we need to be doing this. Eu vi muitos pastores dizendo que precisam fazer isso. That we have forgotten to do E this. eles estão esquecendo de fazer And they isso. are being encouraged. E nós tomamos uma atitude de conscientização ali. Verdade. This is so encouraging to me. Isso me encoraja muito a continuar. A mim também. And he's either. Yeah. Muito feliz. E foi lindo, né, o que Deus fez lá, né? Muito bonito. Foi. Mensagem edificadora, né? Yeah, this is the message is really good to E você vai orar em prol dos nossos ouvintes no final? Yeah, when we end this show, you're gonna pray for the people's listen us. Oh, amen. And actually, né? I think it has people on web TV. Eu acho que tem pessoas assistindo a gente Tem também, bastante. né? Você está aí nos ouvindo, irmão, pode estar ligando, deixando o nome aí para oração, que eu tenho certeza que no final do programa o nosso irmão missionário vai orar e Deus vai visitar muitas vidas, ok? No 4203-4009. E o irmão fica à vontade para continuar aí, né? Yeah, Testemunhando aquilo que Jesus tem feito nas vossas vidas e para pregar a palavra. Amen, amen. The brother can keep going and just tell the peoples on web TV, on the radio station, the one is listening can call to us and asking, praying, give the names, everything. You're gonna pray when you finish the message. Okay. Go ahead. It's a joy and an honor to be here with you today. Hoje é muito bom, querido, estar aqui e podendo falar a você hoje. And I pray that many of you have been touched. Eu estou
pregando, aliás, orando. Estou aqui orando por muitas pessoas que estão precisando. And I would like to be able to take some time to pray for you. E eu gostaria de um dia poder estar orando por você. So if they would call the station, I think someone's gonna call, but anyway, when you finish the service, the show, alright. Graças a Deus, voltamos aqui ao vivo do estúdio da Rádio Fonte Vida 87.5 FM e agora com a ministração da Palavra de Deus, né? O nosso missionário David, né, está aí com a oportunidade e diante de tudo que o irmão falou, o grande amor, né, que ele tem pelo Evangelho, o grande amor que ele tem por Deus e a grande paixão de pregar o Evangelho, eu assim, não tem muitas perguntas, né, a fazer para o irmão, porque ele já, em breve as palavras, ele já resumiu tudo, né, aquilo que nós tínhamos para perguntar, mas estou muito feliz. O irmão está com a oportunidade. Thank you so much. You just come back. Now is the preaching moment. Our brother Pastor David is going to tell the Bible right now. Everything comes from the Holy Spirit. You are so blessing to be here this morning, listening you with you and as you with us here. Thank you so much, Pastor David. E as portas vai ficar sempre abertas. The doors is still gonna open for you here. Pode ir lá. I have been in many churches. Eu já tive muitas igrejas. And every church that I go to, em todas as igrejas que eu tenho ido, I hear God say, this person desires to serve God. Eu ouço pessoas dizendo, essa pessoa tem desejo de servir a Deus. But they have no doors open. Mas eles não têm oportunidade para fazer, as portas não estão abertas. And time after time, E tempo após tempo, God has me speak life and hope into them. Deus tem falado com pessoas sobre este negócio. And tell them that God has a way for them to minister. E Deus tem sim formas e caminho para que essas pessoas desenvolvam esse ministério. But it takes so long to tell each person one at a time. Mas toma muito tempo quando uma única pessoa possa trabalhar alcançando várias outras pessoas. But through this door of radio, Mas através dessa porta que Deus nos está dando, a rádio, many people can find out that they can serve God. muitas pessoas estão sendo alcançados, podem ser encontradas para neste momento servirem ao Senhor Deus. And today I want to encourage people E hoje eu quero encorajar pessoas aqui to share the gospel of Jesus Christ. para que compartilhem o Evangelho de Jesus Cristo. In Luke 4, verse 18, Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 4 e versículo 18. in these verses Jesus Christ spoke these very words. E neste texto, Jesus fala palavras muito fortes. That the Spirit of the Lord is upon me, because He anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to proclaim the release to the captives and recovery of sight to the blind, to set free those who are oppressed and proclaim the favorable year of the Lord. O texto nos diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus Christ fulfilled prophecy with these very words. Jesus Cristo falou aqui uma grande profecia com estas palavras. And He said that He was anointed to preach the gospel. E ele falou que nós estávamos ungidos, chamados para pregar o Evangelho. And He listed all the things that He was anointed to do. E isto, nós temos que ouvir tudo isto, porque é o que nos faz estar ungidos para fazer.
But too many times we say, oh, this is very nice. Ah, mas muitas vezes a gente olha assim e diz assim, ah, isso aqui é muito legal. Jesus Christ had a nice ministry. Jesus Cristo teve um ministério muito bom. It is so wonderful that the Spirit is upon him to preach this gospel. É maravilha quando nós vemos o Espírito Santo sobre ele para poder pegar o Evangelho. But they forget one thing. Mas as pessoas se esquecem de uma coisa. That on that mountain right before he ascended to Que heaven, naquele momento, logo antes que ele fosse assunto aos céus, he gave us a very large command. ele nos deu um grande chamado, uma grande orientação. Go you into all the world and preach the gospel. Ele falou para nós irmos por todo o mundo e pregar o Evangelho. You see, Jesus had the Spirit of the Lord upon him. Veja, Jesus tinha o Espírito Santo sobre ele. But when we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, E quando nós recebemos Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, we receive His Spirit nós também recebemos o Espírito dele. and we receive a ministry, E nós recebemos o ministério de Jesus, a ministry of o reconciliation. ministério da reconciliação. Each and every one of us Cada de nós should be compelled to preach the gospel of Jesus Christ. devemos estar comovidos, compelidos a pregar o Evangelho da salvação. The reason why you desire so much to preach the gospel, A razão pela qual eu desejo tão grandemente de pregar o Evangelho it is because of the love of the Father that is living in you now. é por causa do amor do Pai que vive em mim agora. It is because of the love of Jesus Christ that is living in you now. É por causa do amor de Jesus Cristo que vive na sua vida. And even now these words are fire and burning inside of you. E estas palavras que nós falamos estão entrando em você e está te tocando neste momento. And some people are even weeping and crying right now saying, how can I serve? Existem pessoas que se levantam, que estão sofrendo, estão chorando e estão pedindo, como é que eu posso mudar? Como é que eu posso servir este Deus? A very small percentage of people E existem um pequeno número de pessoas is called to stand behind a pulpit in a church. que estão ali clamando, estão ali atrás do púlpito. But each and every one of us Mas cada de nós was called to preach the gospel. somos chamados para pregar o Evangelho. And because of the love of God that dwells in us, Por causa do amor do Pai que faz grandes coisas em nós. it moves us to obedience. Ele nos orienta a sermos pessoas obedientes. The Bible says A palavra de Deus diz that His perfect love, que o amor dele é perfeito. it casts out all fear. E ele tira toda a dor, The fear of speaking to people. tira todo o medo para que a gente possa falar para as pessoas. It casts out the fear of what people can do to you. Ele retira esse medo para que essas vidas possam ser encontradas por você. And it empowers you to step forward in faith in God. E com o poder que nós temos em Deus, nós andamos em fé. Every single one of us. Cada de nós. We have people that live around us in our neighborhood. Nós temos pessoas que vivem à nossa volta, os nossos vizinhos. Every single one of us. Cada de nós. We have a work or a school to go to. Nós temos trabalho para fazer, temos que ir na escola, temos um trabalho de escola para fazer. And many of these people have no hope at all. Muitas dessas pessoas não têm esperança mais, já acabou todas as esperanças. We walk, we see them hurting every day. Nós andamos e vemos em todos os lugares as pessoas sofrendo. And God tells us in our hearts that they are hurting this day. E Deus está falando em nosso coração, olha, aquela vida está sofrendo. But because we allow fear to hold us back, Mas porque a gente está assim amarrado nesse negócio de fé, isso nos segura, nesse negócio de medo, isso nos segura. sometimes we remain silent. Nós às vezes nós estamos vivendo como se fosse numa ilha. Some people, because they do not have a title as pastor, Algumas pessoas porque não têm um título de pastor. they listen to the enemy and the enemy tells them they are not worthy to preach the gospel. E eles escutam a voz do inimigo e o inimigo fala assim para ele, você não está preparado ainda para pegar o evangelho, você não é pastor. And they walk on by and these people are left hurting. E eles andam, as pessoas andam por essas pessoas que estão sofrendo. With the gospel of Jesus Christ, O evangelho de Jesus. this should not be.
Não é esse evangelho. Because of the love that is within us. Porque o amor faz com que a gente seja testemunhas. We need to give people word of hope. Nós temos que entregar a essas pessoas a esperança. We are called to give hope to the Nós hopeless somos chamados para dar esperança aos que não têm esperança. and life to the lifeless. E vida para os que não têm vidas. You see, we serve a powerful God. Veja, nós servimos o Deus de poder. Not only did he give us a powerful ministry, Ele nos deu um poder, um ministério de poder. but on the day of Pentecost, he sent his Holy Spirit to No us dia de Pentecostes, Ele enviou o seu Espírito Santo to empower us to preach the gospel. para que nos tornasse poderosos para pregar o You Evangelho. see, the gospel is powerful, Veja, o Evangelho é poderoso. but when you speak the word of God with the fire of the Holy Spirit, Nós, quando pregamos a palavra de Deus, pregamos com fogo do Espírito Santo. lives are transformed. Vidas são transformadas. Faith is given to people, A fé está sendo entregue às pessoas. and that is what we are called to do. E é para isso que a gente foi chamado. And I pray people are being encouraged today. Eu estou pregando para pessoas se tornarem encorajadas nesta manhã. That they would even be crying out right now. Pessoas também que estão aí chorando agora. Give me this spirit, give me this boldness and Pedindo power. desta autoridade, pedindo deste espírito, pedindo deste poder. Because I know I am supposed to go out, Porque eu sei que eu preciso sair para fora. but I need empowered. Mas eu preciso ir com poder, Aleluia. com autoridade. Verdade. When we go out and preach the gospel, Quando a gente vai para fora e prega o evangelho, we have no power. a gente não tem poder. All the power comes from God. Todo o poder vem de Deus. The gospel is power unto life and salvation. O poder de Deus é para a salvação And the das Holy vidas. Spirit comes with power to transform lives. E aí o poder de Deus vem e atua transformando essas vidas. As we speak this gospel with faith in our Savior, Nós estamos pregando esse evangelho, irmão, com fé para salvar. every single one of us can see lives transformed before our very eyes. Cada de nós vamos ver a vida sendo transformadas diante dos nossos olhos, elas serão salvas. Many times, it's not just pounding people with the Word of God. Muitas vezes existem, não é assim tão manifesto a pregação, a ministração. Sometimes it's showing them the life and the love of the Father. Às vezes nós temos que mostrar a vida, mostrar o amor do Pai na ministração. A lot of my life, I did not know what the love of the Father was like. Em toda a minha vida eu vivi sem conhecer quem realmente era ou o que era realmente o amor de Deus. And He was a God that I could not serve. E por isso era uma coisa difícil de eu me servir este Deus. But once I knew the Father's love, Quando eu fiz ideia do que era o amor do Pai, once I learned the love of Jesus Christ, quando eu fiz ideia do que era, quando eu pude aprender sobre Jesus Cristo, I have nothing to be ashamed of to share their love to anybody. então eu não tinha mais nada para me bloquear, para me fazer, eu me senti envergonhado de poder te falar de Jesus. It is the love of God that dwells in us. O amor de Deus, ele faz coisa grande em nós. It is the love for people. É o amor das pessoas, para as pessoas. That when we see people suffering, Quando a gente vê as pessoas sofrendo, that love esse amor has a step beyond fear tem que começar a agir como um passo de fé. to minister hope and life to these people. E precisamos pregar a essas pessoas esperança e vida. Glória a Deus. I have 5 more minutes. Love is a very powerful thing. O amor é algo assim muito poderoso. The Word of God also says A palavra de Deus nos diz claramente that in the last days, que nos últimos dias the love of God will grow cold que o amor de Deus in many people. ele se esfriaria em muitas pessoas. We have a responsibility
Nós temos uma responsabilidade to let the fiery love of God grow within us now. de fazer e trabalhar para que o amor de Deus continue crescendo em nós. We need to be asking God, kindle your love within us. Nós precisamos falar para Deus assim: meu Deus, coloca o teu amor em nós. Let your fiery love burn in us again. Por favor, manda o teu fogo e queima novamente, gente. Because every single one of us can do more. Porque cada um de nós podemos continuar fazendo mais. But out of the gratitude of our salvation, Mas nós temos que ver que nós temos que olhar para a salvação. the Father freely gave us His O love. amor que Deus nos deu de forma gratuita. Jesus freely gave His life to us. Jesus, de forma voluntária, entregou a sua vida. His love was poured out for us on that cross. Este amor foi entregado para nós ali na cruz do Calvário. And every single day, Em todos os dias, we need to pour the love of God out on us. nós temos que viver o amor do Pai em It's nós. time to take up our crosses É momento de nós nos olharmos para a cruz, and to serve God with everything that we are. pegarmos a nossa cruz e servir a Deus com toda a intensidade que nós somos. Many people just need to know that the Father loves them. Muitas pessoas, irmãos, precisam nestes últimos dias conhecer como é o amor de Jesus. Many people need to know that they have not been forgotten. Muitas pessoas precisam saber que eles não são esquecidos. We are God's hands and feet here on this earth. Nosso Deus e as nossas vidas estão nas mãos de Deus nesta terra. And we are His mouthpiece. E nós vamos estar em paz com Ele. And we may be the only way that people will receive this hope. Nós precisamos fazer andar o nosso caminho para que as pessoas recebam esta esperança. So we just need to say, God, use us. Nós precisamos dizer: Pai, nos usa. And know that God will meet us with power every single time. E aí Deus nos encontrará com todo o seu poder sobre as nossas vidas em todos os momentos. Thank you so much. Muito obrigado. You can tell about your contact, your ministry, Graças a everything. Deus. Está aí a administração, né, do nosso missionário. E agora vai passar o contato dele, irmão. E eu também depois eu quero deixar aqui ele vai deixar o contato dele. E vocês ajudem, né? Nos ajude. E você que queira aí o missionário juntamente com o nosso irmão presbítero Ed, né? Está acompanhando ele, né? Na sua jornada. E contrate, é bênção. Ontem eu estava vendo aí uns vídeos, qual foi postado na igreja que você estava. Estivemos na igreja da Jardim Grajaú, congregação 1 lá, Foi, Cidade né? de Deus, setor 14. Setor 14. E a pastora Elisael, Então, estivemos lá e foi assim uma ministração abençoada para os jovens, Verdade. irmãos. Foi um culto de jovens eu lá. acredito. Houve assim, não a presença de muita gente devido ao Enem, muita gente foi fazer a prova do Enem, mas os irmãos que estiveram lá neste culto foi uma visitação toda especial do Espírito Santo de Deus. Então, você que queira neste exato momento, né? O irmão vai passar o contato dele aí, com certeza vai ser bênção para o teu ministério, como também é bênção para a vida daquele que está sendo usado para ministrar a palavra de Deus. Pode passar o contato, fica à vontade. Nesse exato momento, quer dizer que tem milhares de pessoas nos ouvindo, Tá. e vai ser uma bênção, né, Tá de ótimo. Deus. Eu vou estar fazendo essa parte, ele pediu que eu fizesse. Sim. Tá bom? Fica à vontade. Nós temos o pastor David White, ele é de Chicago, dos Estados Unidos, da cidade de Chicago, estado de Illinois. Ele já está aqui no Brasil durante, já fazem 12 meses, I think 12 months, right? Here in Brazil. E nós estamos com o trabalho de evangelização ali no bairro Vila da Paz, a região de Parelheiros, Grajaú, Jardim Varginha, ali bem próximo do terminal Varginha. E Deus tem dado assim grandes oportunidades para que o servo do Senhor possa pregar o Evangelho, tanto nas ruas como ministrar em congressos, em eventos, congressos missionários, como tivemos um evento lá na cidade de Ubatuba. Gostaria de mandar um abraço ao pastor João Carlos, lá da cidade de Ubatuba. Eu estive falando com ele, anunciei para ele que nós estaríamos aqui, ele está lá nos ouvindo. Um abraço, pastor. Amém. E lá nós tivemos uma extensão do encontro Gideões Missionários da Última Hora de Santa Catarina.
e o pastor David esteve pregando lá num dos cultos principais, foi o culto do sábado. Foi uma honra para nós. Conhecemos lá o pastor Donizete, que é o homem que cuida da parte financeira, o homem que cuida das 1.500 famílias que hoje os Gideões têm no campo missionário, além das crianças, são quase 20.000 crianças aí que recebem alimentação por todo o campo que Deus tem dado para esse projeto, para essa entidade missionária. Então nós estivemos lá também pregando, voltamos, retornamos, já estivemos em vários outros campos aí de trabalho do Belém, na cidade do Belém. O pastor David já esteve ministrando na Escola Bíblica de Obreiros de 2013. Ele esteve ministrando, foi uma das primeiras viagens que ele fez ao Brasil e ele esteve lá. Então, graças a Deus, você que está nos ouvindo e tem um interesse, gostaria de convidar o pastor David, vou deixar aqui o contato. Você pode estar me ligando, porque o pastor não fala inglês, mas não fala português, mas eu vou estar deixando ainda assim o número dele, mas vou deixar o meu também. E você também pode nos localizar o pastor David White pelo Facebook. Pelo Facebook é David White, né? É só digitar aí, White é branco em português, então David White. Esse é o Facebook do pastor. O contato é o 11 97381 9927. Esse é o número do pastor vivo. Vou repetir novamente, 97381 9927. E o meu, que é o meu WhatsApp também, é o 11 95805 9070. 11 95805 9070. Deus abençoe os irmãos. Quero deixar aqui a minha palavra de agradecimento ao irmão Marcelo, o pastor Marcelo Tito, correto? Tito. E a toda esta rádio Fonte Vida. Eu que na minha juventude estive aqui muitas vezes nesse microfone também, junto com a mocidade, os jovens do setor 47 e a nossa SEMISE, Secretaria de Missões Setor 47, e ao irmão Manuel Moreno, seus filhos, Amilson, Kélio, Emanuel, a irmã Francisca, todo mundo aí. Um forte abraço a vocês, moram no nosso coração. Muito obrigado, pastor Marcelo, pela oportunidade, pela honra que o senhor está nos dando de estar com o senhor aqui. É a primeira vez que o pastor David vem aqui, e isso é vontade de Deus, viu? Verdade. Isso é vontade do Senhor e ele está cumprindo hoje. Glorificado seja o nome do Senhor. Fico muito maravilhado, agradeço a sua presença. Thank you so much, Pastor David. As portas estão abertas. The doors is open. E que Deus possa abençoar o seu ministério grandemente aqui no Brasil.